Então, igual o chefe Nicolas falou, vamos começar do estratégia de pessoas. Ele inicia ali trazendo os três principais, as três grandes falhas ali do processo da maioria das empresas aqui, né? Então, primeiro ele fala que o processo ele não prevê um diálogo robusto sobre as premissas do plano. Então, acho que a gente falou bastante semana passada disso. Quando a gente não constrói um plano, independente de que área que seja, se é um plano comercial, um plano estratégico, um plano ali mais de back-office operacional, quando a gente sai da sala não prevendo um diálogo e possíveis ajustes depois que a gente conversa com a equipe, a gente comete o erro de só passar para a pessoa executar, né? Então, a Fran falou bem disso semana passada, às vezes a gente chega com o plano pronto para a turma e a turma não, ou às vezes não compra ou não entende, ou a gente não sabe vender. Então, assim, quando a gente tem uma... Semana passada, por exemplo, estava eu, Rubens e a Lid falando do que a gente imaginava que ia ser no mês que vem. Só que, a hora que a gente estava terminando o assunto, o que surgiu de tarefa, né? Então, agora falta trazer o time para dentro da sala, pegar a opinião deles sem antes dar o nosso viés do que a gente acha, para ver como que vai ser no mês que vem. Então, assim, a gente, acho que amadureceu muito, acho que o livro ajudou bastante nessa parte, que a gente amadureceu muito essa questão de construção junto com o time, e a gente não vai ser essa empresa que chega, joga, e simplesmente a galera aceita o plano, né? O segundo, que ele fala, que o orçamento é construído em torno dos resultados que a alta administração deseja, mas não discute ou especifica os programas de ação que o tornarão realidade. Então, assim, quando a gente olha para a empresa, por exemplo, a gente vê a empresa assim, está faltando X milhões ou X mil para a gente breakivar a operação, está faltando tanto, então a meta do mês que vem é essa. Acho que quando a gente, esse mês a gente vai acertar bastante o próximo mês, né, a gente vai acertar bastante o racional das metas, porque ele vai ficar muito claro o que cada um precisa fazer, o que cada parte precisa integrar. Então, assim, a gente estava conversando de receita, agora começar a envolver receita na parte de comissionamento, porque aí você coloca a parte interessada, para não ficar tirando tanto seguro, reduzindo tanto o retorno na operação. Então, essa parte é importante a gente construir também. E o terceiro, ele fala que o processo ele não oferece oportunidade de treinamento para que as pessoas aprendam a totalidade do negócio. Quando a gente, por exemplo, no mês passado, no mês retrasado, a gente separou as esteiras, né? Então, assim, esteira de alto valor, esteira de moto, esteira de abaixo da quebra, esteira de lojas. E eu percebo uma falha aqui, nós, do processo, a gente continuou dando treinamento genérico para todo mundo. Então, assim, quando eu estava lendo o livro ontem, eu não tinha percebido essa falha que a gente tinha cometido. Então, por exemplo, eu não vou dar um treinamento, por exemplo, de abaixo da quebra para o alto valor. Eu vou dar um treinamento de como negociar uma proposta de 100 mil, de 200 mil, para um time de alto valor. Como que eu negocio moto? Como que eu negocio abaixo da quebra de agente? Como que eu negocio ficha de loja? Então, os nossos treinamentos acabaram sendo a mesma coisa do que a gente fazia 2 meses atrás. Na hora que eu estava lendo esse terceiro erro do treinamento, e assim, a liderança, ela também, né, a gente não treinou os supervisores para cada tipo de esteira, né? Então, acho que esse erro a gente cometeu. Que a gente não deu oportunidade de treinamento aqui para as pessoas. Muitas vezes a gente também está descobrindo, né? Então, por exemplo, ficha de alto valor era um ponto de interrogação nosso em como negociar. A gente está aprendendo muito, eu estou ficando... A última semana eu fiquei ali na esteira de alto valor, essa semana também. A gente é muito ansioso, né? Achar que, por exemplo, uma proposta de 30 mil você negocia da mesma forma com uma de 150, o cara é extremamente chato, né? A maioria deles não responde, não deixa você negociar parcela, tem que ter paciência, às vezes tem que fazer jogo emocional. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente poderia melhorar para o mês que vem, de dar treinamentos específicos para esteiras específicas,
Por exemplo, o crédito ali está dividido por esteira, suporte está dividido por esteira, então acho que a gente tem que começar a especializar, por exemplo, por que eu não posso dar um treinamento para crédito, closer, farmer e suporte no mesmo treinamento de alto valor, para todo mundo entender como funciona, saber a dor, enfim. Acho que esse foi um ponto que eu peguei aqui para a gente melhorar no mês que vem. Um dos pontos que eu achei mais interessante dessa parte, desse livro, do último capítulo, é a importância da sincronização, né? Então, isso para mim me trouxe a questão que a meta, independente da empresa, é única. Todo mundo vai trabalhar para um único objetivo, mas nem todo mundo vai fazer a mesma função específica para chegar no objetivo. E todas as partes, desde o Insight Sale, desde o RH onde contrata, Insight Sale, até o final, vai trabalhar para um único objetivo. E se cada um não tiver especificado o que você vai ter que fazer do seu objetivo, se estiver claro para você fazer, e você confiar que a outra parte está fazendo a parte voltada para ela, para chegar num objetivo final, se a gente não tiver isso, eu vejo que às vezes ainda há um pouco... Nós melhoramos muito. Eu falo que esse mês tem sido uma escola em você acreditar mais que o outro vai fazer, confiar neles, porque a gente tinha um problema que eu acho que em todas as áreas a gente não confiava que o outro ia entregar o seu, né? A gente queria olhar para o do outro para falar, pô, mas tá defeituoso aqui, tá pecando nessa área. E esquece de olhar o teu. Então eu acho que esse mês eu consegui enxergar mais que cada um olhou pro seu para tentar entregar o melhor e ver as falhas que tem dentro do seu. Eu vejo lá hoje muito em Farmer, a gente tem trabalhado muito Farmer e crédito, né? A Fran às vezes levanta a mão em alguma coisa, a gente já faz uma ação voltada. Closer também, quando levanta a mão, a gente tem feito algumas ações específicas. E é legal porque eles não vêm dar uma direção, não, vocês têm que fazer dessa forma. Não, a nossa dor é essa. Ajuda a gente a sanar essa dor. Então isso é legal, a gente dentro da nossa área tá conseguindo chegar, e aqui achei interessante que ele fala, a mão esquerda sabe o que a mão direita está fazendo. Então, eu sei que o Insight Save vai entregar a gente para a base. Eu tenho que entregar proposta para o crédito tem que entregar proposta para o closer tem que entregar a proposta para a formalização tem que entregar o negócio para o back-office tem que entregar o negócio para o financeiro, e assim finaliza o ciclo todo da cadeia. E cada um fazendo o seu quadradinho. Eu achei esse última parte, para mim, acho que veio fechar bastante no conceito. Só complementando, Rafa, eu também anotei esse ponto que era um dos mais importantes para mim. E eu acho que além de, como você falou, conseguir integrar as duas áreas, a sincronização é importante também para corrigir rota, né? Então, muitas vezes a gente pode ter um problema e às vezes reclama por estar ali na sua área e não consegue conversar de uma forma clara com as demais. Então, eu acho que isso é importante para a gente. Conseguir, e aí ele traz aquele ponto de trazer as premissas para a mesa, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente tiver, particularmente entre áreas, né, já que estamos todos aqui, todas as áreas, a gente conseguir sentar na mesa, deixar claro quais são as premissas, o que é importante para mim da minha área, e a gente chegar num ponto um caminho do meio, né, trazendo uma conexão com outro livro. Porque eu sinto que se todo mundo não for extremamente claro, as premissas não vão estar corretas, a gente não vai chegar na melhor decisão. E não vai chegar na melhor sincronização para que o processo esteja totalmente azeitado. Então, esse foi um ponto que eu achei muito interessante. E aí ele traz a questão do trade-off, né? Pô, já que está todo mundo aqui com a premissa, eu sei qual que é a dor do Rafa, ele sabe qual que é a minha dor. E a gente decidiu que, no momento, a gente vai atender a demanda do Rafa e vai deixar a minha em stand-by por enquanto. Mas a gente está ciente, eu consegui entender ele, conseguiu me entender, e a gente vai seguir em frente com isso. E tudo bem. Agora, se a gente seguir em frente com o Rafa sem a gente ter conversado, ter decidido isso, vai ficar ruim, alguém vai sair magoado nessa história. Só complementando a fala do Gu, na hora de fazer a revisão e trazer o time, muitas vezes a gente não vai saber vender e muitas vezes a gente compõe o plano e não vê alguns pontos que eles veem, né? Por mais que o nosso time, 90% passou pela operação antes, mas a gente já está um tempo fora da operação. Então tem coisas que eles pegam que a gente não pega. E aí ele fala, olha,
para você conduzir uma reunião dessa, se você não souber administrar o conflito ali entre os liderados, nem vai para essa reunião, nem começa, porque o circo vai pegar fogo. Um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e aí é muito importante ter as premissas bem claras para você saber administrar. E aí eu falei, cara, eu não sei tão claro assim as premissas, e é um exercício que a gente tem que fazer, e é um ponto muito importante. É muito legal ouvir a fala de todo mundo, né? Começando com a do Vitor, assim, como a gente está no meio de um processo de transformação robusto, né? E a gente está se descobrindo, né? A gente está achando, entendendo, e num momento onde o livro vem trazendo lições sobre isso, né? Sobre planejamento, sobre conectar todas as partes da empresa. Então, assim, parece que isso aqui está sendo a coroação daquilo que é mesmo, né? E acho que significa uma direção correta, né? Porque é isso, acho que esse aprendizado de, nós mudamos, legal, mas o resultado não vem. Claro que não vem, porque a gente ainda está aprendendo a fazer desse novo jeito, desse jeito diferente. O que a gente precisa é ter essa persistência, essa perseverança de entender o que cada um tem que fazer num novo formato. Nossa, a fala do Vitor me tranquiliza de uma tal forma, porque é isso, não vou mais treinar no genérico, agora nós vamos treinar de forma especializada. A fala do Rafa, ela traz um ponto super importante, porque todos perseguirem o mesmo objetivo, inclusive o principal gatilho financeiro ser esse objetivo, não quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, pelo contrário. Cada um tem uma atividade diferente, tem micro-objetivos, objetivos intermediários que precisam estar muito claros para todo mundo, senão a gente perde as nossas referências, né? E a gente fez uma transformação muito grande dentro do time de Farmer que pode ter tirado essa referência. Então, assim, a gente precisa conectar as coisas, encaixar, harmonizar, né? Ok, o alvo são 38 milhões de GMV, ou o alvo são X milhões de receita. Mas como eu construo dentro do meu departamento, da minha área, da minha esfera de atuação, do meu círculo de influência, né? Como que eu consigo construir isso? Qual é a minha contribuição efetiva? Ainda que isso não repercuta num retorno financeiro direto, ele é indireto porque ele vem lá daquele todo, mas precisa estar muito claro. E é interessante o Gustavo falando e estando presente, porque assim, eu acho que hoje existe uma grande necessidade de ver a área de tech ajudando, né? A gente tem conversado muito com o César na parte de automação, veja a relevância de um Kanban para o suporte, né? Coisas simples, mas que nos ajudam a ter organização. E eu acho que isso começa a de fato, ou continua de fato, a trazer toda a empresa para um objetivo comum, né? Tech não está aqui para revolucionar num app super legal que não fale com a operação, né? Tech, de uma certa forma, está aqui para contribuir com coisas simples, práticas e que vão fazer a gente atingir o resultado maior, ser alcançado com mais facilidade ou até mesmo ser superado, né? Então, sim, muito legal. Eu tive uma dificuldade nesse livro, acho que de entender alguns pontos, porque ele fala muito de concorrência, né? Eu falei assim, como que eu trago isso para a Drive, né? Porque assim, a Drive ela é nova, é um business novo, tem pouco concorrente. Só que ontem à noite eu estava falando com o Dani, acho que depois de ler eu comecei a entender um pouco quem são nossos concorrentes, né? Acho que e ele dá um exemplo grande quando tem uma empresa que tem filial em todo mundo, quando ele tem uma empresa que cada lugar é tudo padronizado. Acho que o nosso maior concorrente, às vezes, é a falta de padronização entre o time e essa sincronização, né? Porque, assim, às vezes, a gente tem um objetivo tão claro em algumas áreas e, às vezes, a gente não descobriu ainda quais são os objetivos claros nas outras e, às vezes, a gente acaba pensando que é impossível atingir um resultado ou outro, né? Então, assim, eu acho que essa parte de concorrência que ele cita muito, trazendo para dentro de casa, eu acho que somos nós mesmos aqui dentro, né? Porque a gente não tem referência lá fora de como fazer isso. Acho que até quando o Rubens chegou, assim, ele trazia alguns pontos que era parecido lá fora, mas a maioria deles não eram, né? Então, assim, a gente demorou algum tempo ainda para achar as oportunidades, né? Então, por exemplo, quando eu vejo aqui dentro de casa
a gente batalhando lá no sábado, acho que quem estava de folga veio trabalhar, quem estava em casa também estava trabalhando, todo mundo buscando. E a gente, assim, nasceu, era 12:30, 1h, a gente falou, puta, tá muito longe, a gente não vai conseguir atingir. De repente a gente fez quase, assim, faltou pouco ali para atingir, faltou 300 mil ali para atingir 1 milhão num sábado que, pô, eu tava conversando com a Aline e falei, nossa, velho, hoje tá dando tudo errado. Fechamos tudo que precisava para vender, só que era tudo nota fiscal que ia chegar hoje. Aí você fala, puta, aí você pega uma proposta, dá erro, aí você pega uma proposta, fraude. Senha idiota é 12:30. E assim, pô, nosso dia acabou, velho. 12:30, voltou o sistema, a gente não conseguia fazer validação antifraude. Como que a gente paga, né? Mas assim, acho que um ponto antes, a gente ia ligar para todo mundo e falar assim, ó, não vai dar para fazer nada, a gente ia embora provavelmente 1h da tarde, falar assim, ó, hoje foi ruim porque estava sem sistema, fomos todo mundo embora. Mas não, acho que eu lembro de ter ido embora, acho que era umas 3:30, ainda tinha gente na operação, alguns remotos, outros aqui. E eu acho que a gente está mudando esse paradigma, igual o Rubens falou, quebrando algumas coisas, sabe? Antes a gente, o fato de estar sem sistema acabava com a gente. Hoje já não acaba mais, porque o nosso psicológico está bem mais forte. E assim, aí a gente olha, por exemplo, eu mandei o report lá, pô, tá faltando um compromisso moral para fazer esse mês, tá faltando 1.900.000 para fazer por dia. Aí eu trocando ideia ontem com a Lid, pô, olha, vamos quebrar porque se olha 1.900.000, fica longe, né? Mas vamos quebrar aqui. Aí você vê lá, o time do Luca faltando 200, da Lid faltando 600, da Lê 700, do Cadu 300. Você fala, pô, não é difícil, né? Fazer cada um você quebra por close ali, dá uma ficha para cada um basicamente. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu tive no livro foi entender essas referências de concorrência. Mas toda vez eu pensava para dentro de casa. Nosso concorrente, eu acho que é a gente mesmo, a nossa cabeça. A gente precisa aprender também como que o mundo corporativo funciona. Às vezes a gente tem como o Nicolas falou, a gente vem muito da operação e a gente não tem referências de como que é lá fora, né? Por exemplo, a XP começou em 2001. Né? Ela foi ficar famosa, assim, entre aspas, faz 2 anos. Então, 20 anos depois. E a gente tem 1,5. Então, a gente tem que ter humildade assim, para aprender como funcionam as coisas lá fora, porque, tecnicamente, a gente tem muito para evoluir ainda. Acho que era... Vitão, interessante isso que você está trazendo. Eu acho que está preciso demais hoje. Eu acho que a gente tem 2 grandes dificuldades pensando em concorrência. Como nós não temos, de fato, uma concorrência aposta, né? Como nós não temos um objetivo externo, né? Eu vim de um negócio que durante 22 anos as metas chegavam prontas pelos nossos clientes, né? Então não cabia discutir meta, era construir resultado. Basicamente a minha vida foi isso, você entendeu? Trabalhando com grandes bancos, essas metas eram construídas de uma forma muito inteligente. Tinha áreas de política, as áreas que existiam só para ficar estudando dados, possibilidades, tudo muito fatiadinho, por faixa de atraso. A gente tem que construir a nossa própria meta, né? E isso eu acho que é uma baita de uma dificuldade, é uma discussão em nível de alta liderança, e a gente não tem referência, porque uma coisa que sempre me tranquilizou também, da onde eu vim, era olhar um ranking e ver alguém entregando a meta. Eu pensava, se alguém está entregando a meta, essa meta é possível, nós temos capacidade de entregar também, certo? Aqui nós não temos isso, né? Somos nós conosco mesmo. Talvez esse fatiar seja um primeiro passo. Isso é muito interessante. Realmente eu olhei isso. A Lidiane veio com um time grande, com um desafio enorme, e na reta final veio superando desafios, acabou entregando, né, o desafio da semana no sábado, que foi muito legal. Então, será que se fatiar, né, não fica mais fácil de atingir? Acho que esse é um passo para a gente começar a ter parâmetros. Foi difícil, viu, entregar esse dela. Tinha 3 propostas ali que ficou enroscado no back-office 3 horas cada uma. Imagino, era um desafio, era o maior desafio, né, junto com o da Letícia. Então, assim,
talvez esse seja um caminho para a gente passar a ter paradigmas internos. Se a gente não tem concorrência macro, vamos ter concorrência micro, vamos comparar um time com outro, mas comparar de uma forma positiva, não é comparar para quem é melhor ou pior, mas é aprender, porque eu acho que aí vem o outro grande desafio. Um deles é a gente construir os nossos objetivos. Por isso que a gente tem feito um estudo para tentar, talvez, partir da necessidade da companhia para aquilo que a companhia deseja, né, inverter um pouquinho essa lógica, vamos botar desafios de crescimento, mas vamos partir daquela receita que a gente precisa para estar bem, e isso vira o GMV, e não o contrário, o GMV virar receita, é uma possibilidade. Mas eu acho que a outra dificuldade é fazer diagnóstico, né? A gente ainda não tem um histórico de longo prazo, a gente ainda não tem um hábito de fazer diagnóstico, eu acho que é um exercício relativamente novo, né? E ainda falta até, eu diria, um pouco de disciplina para nós, né? De fechar o mês, tem que se trancar todo mundo numa salinha e entender por que foi e por que não foi. Inclusive fazer diagnóstico de sucesso, né? O crédito teve um dia lá que bateu 27%. Poxa, nós precisamos parar a entender por que fez 27%. Né? Porque nós temos que aprender com os acertos também. A gente não aprende só com os erros, a gente aprende com os acertos. Então, eu acho que esse... mais do que a concorrência em si, mas fazer esse exercício do diagnóstico, já que somos uma empresa muito peculiar, né, vai trazer essa contextualização daquilo que ele coloca no livro como referência, né? E assim, de novo, e dando uma ressalva, né? Como é bom esse mês a gente poder trabalhar, eu confio que a outra área vai fazer. Tira um peso gigante, enorme das costas, a gente economiza muito tempo e energia, né? E o que o Vitor tem falado, né? Envolver as pessoas, tem uma ideia, traz aí as pessoas que vão executar, valida antes de entregar uma meta, né? Um objetivo. Isso também muda muito aí o nosso jogo. E a gente também tem falado muito, uma coisa que o Rubão tem falado em todas as reuniões, nós temos o time dentro de casa, nós temos os agentes dentro de casa, a gente tem o resultado dentro de casa. Então é um ajuste ali fino, né, de execução, de excelência na execução, para a gente chegar no resultado, né? Quando a gente pega a nossa base de agentes, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho na reunião geral sobre NPS, sobre agentes ativos e efetivos, acho que talvez num próximo nível também, lógico que isso a gente sempre está fazendo, envolvendo mais agentes na construção, no resultado, né, no compromisso, na entrega, né, o quanto que a gente consegue ainda, o quanto que a nossa base ainda talvez esteja subexplorada ou não explorada de uma forma tão adequada quanto poderia, e teria a chance da gente ter assim, um resultado exponencial com um peso dividido, né? Não um peso tão grande de custo, de folha aqui dentro, mas também um pouco desse peso lá fora. Acho que a gente, sem sombra de dúvida, está num caminho bem interessante. A gente não vai demorar 20 anos como a XP, mas eu acho que mais um mês aí, sendo bem otimista, a gente está no caminho certo, é uma questão assim de ajuste fino e a gente com certeza consegue estar dentro de casa, aquilo que o Rubão tem falado, né? Às vezes a gente gera um pouco de, caramba, como que a gente não fez? Como que não está fazendo? Se está aqui dentro, né? Se as fichas estão aqui dentro, se os agentes estão aqui dentro, é um ajuste assim, ali, ó, é fino, e a gente entrega e supera, e aí é só Bruno e Marrone no final do ano. Complementando, Silvão, voltando ainda nessa parte de envolver o time, um pouco perto do final aqui desse capítulo, ele fala, quando o time fala, nossa, desde o começo eu não acreditava nessa meta. Aí ele fala, mas por que você não falou antes, né? Só que se a gente não tem essa cultura de trazer o time junto, eles não vão falar mesmo, né? Eles não se sentem no direito de falar. Falando um pouco sobre concorrência, trazendo um pouco para Farmer, eu enxergo sim uma concorrência fora. Eu faço uma analogia, por exemplo, você chega num caixa, aí você tem ali uma bala house, você tem um bombom e você tem um outro chocolate. Os dois não são exatamente o mesmo produto, só que você vai escolher entre um deles para você. E não tem um produto exatamente igual a Drive fora, só que tem outras formas de fazer financiamento fora.
né? A gente tem muitos diferenciais que compõem o nosso produto, mas, por exemplo, eu enxergo o cara ir na loja do vizinho e pagar R$1.000 um concorrente nosso. Porque tem vezes que ele prefere fazer isso do que fazer com a gente. Então a gente está perdendo para essa concorrência. E olhar o livro dessa forma, eu acho que eu nunca dediquei um tempo a falar, não, vou estudar de fato, a fundo, como que é o benefício desse cara fora, ainda que não seja o mesmo produto, mas por que ele está escolhendo outro lugar que ele não está me escolhendo, sendo que eu tenho um diferencial tão top, né? E isso faz a gente refletir alguns pontos dentro de casa também. Perfeito. Posso? Eu acho que tem alguns fatores aqui, né, que a gente vê uma evolução nítida, né? Eu acho que a gente fala muito da construção com time. E eu vejo que isso a gente evoluiu bastante, né? Mas eu vejo que alguns fatores a gente ainda não faz da melhor forma, né? Por exemplo, comunicação. Semana passada teve uma ocasião, né? Até eu participei da conversa junto com a Lid, com algumas pessoas do time. O Rafa, acho que não participou, o Rubens participou. De uma comunicação entre financeiro e operação, né? E aí ali eu fico pensando e depois revisando o livro eu faço esse link que assim, cara, a comunicação ela é uma chave ainda necessária para o negócio funcionar. Dentro de uma engrenagem, ela é um fator ali extremamente importante, né? E que eu vejo que ainda falta muito entre time, gestão pares, né? E acima, porque às vezes a gente em sala, né, Rubens, a gente pensa numa estratégia, a gente desce para a liderança, e aí quando a gente vê na ponta, poxa, tá diferente, né, onde descasou? Então a gente tem uma certeza única que assim, a comunicação talvez aqui a gente precisa ajustar. Acho que tem um outro fator que eu fico pensando muito nele, que é a questão da ansiedade, né? Eu acho que a gente construiu um negócio em 1 ano e meio, 2 anos, que a gente saiu do 0 a 33 milhões e 900, né? Eu falo 34, já me corrigiram várias vezes aqui. E que, cara, foi com muito suor, muita dedicação de todo o time. Só que agora a gente está tentando dar esse salto. E aqui a gente tem que ter mais técnica do que agora suor. Do que suor. E aí, a gente fica pensando o seguinte, cara, como a gente salta isso? E por antes a gente ter suado a camisa, ter tido alguma ideia, ajustado, já ter gerado o resultado, agora esse efeito está muito difícil de vir. Então a gente também tem que dar tempo ao tempo, né? A gente vê muito a mudança das estratégias, acho que essa mudança das esteiras, da visão individual, do negócio, agora a gente olhando também receita, a gente tem que dar tempo ao tempo. E a gente muitas vezes não dá. A gente vê ali, puta, não está funcionando um dia, não está funcionando 2 dias, vamos mudar, vamos trazer isso aqui, vamos fazer tal coisa. E aí a gente põe outras mudanças no meio do caminho que podem atrapalhar vir o resultado, né? Então, relendo o livro, né, fazendo esse... E por isso até sugeri no início aqui a gente fazer um resumão na próxima semana. A gente ainda não está no ápice ainda, né? E comunicação é uma delas, acho que essa questão da ansiedade é uma delas. Treinamento, acho que é um ponto importante que você trouxe, né, Vitão? Porque a gente está tão imerso na operação, tentando fazer um negócio acontecer, e que a gente não tem esse pensamento de, poxa, se eu abrir por esteira, por que eu não abro o meu treinamento por esteira, né? Como a gente tinha no passado, a questão da UTI, né? Poxa, hoje a gente vem fazendo TI, poxa, algumas estruturas sim, outras não, mas deixou de ser corporativo, né? Então, se faz sentido ou não faz sentido? Não tem uma resposta, vocês estão na operação. Mas assim, poxa, como que a gente pode deixar isso de uma forma institucional, onde a gente não tenha isso já como um processo estipulado e que a gente não precise ficar se perdendo e quando apertar o calo, poxa, a gente fez aquilo no passado, vamos voltar, que é o famoso aprender com os acertos também, não somente com os erros, né? Então esse é um pouco da minha contribuição. O Zamboni, eu acho que linka um pouco com o que a gente estava falando, né? Eu acho que talvez questão esses 34 foram fruto do quê, né? Se tivesse uma coisa um pouco mais consciente, seria talvez mais fácil a gente dar o próximo passo.
ele é fruto de um movimento de mercado, sem tirar o mérito do resultado da construção, né? Mas eu acho que faz parte desse processo de aprendizado, né? De entender também as coisas boas, como foi construído, tira um pouco essa ansiedade, né? Quando eu insisto em fazermos diagnóstico, ter o e-mail escrito, ter isso de forma estruturada, porque tira um pouco a ansiedade ou até mesmo a pressão, cara. Não é fruto de um erro o determinado resultado, é fruto de uma circunstância, então nós temos que aceitar esse resultado. Ele é circunstancial, isso não quer dizer que a gente não vá tentar melhorar, mas você ficar lutando contra algo que você não consegue mudar é loucura também, você entendeu? É um desgaste de energia inútil, né? A questão da concorrência, Nicolas, que você trouxe é legal, porque você falou que enxerga, porque o cara faz uma escolha dos produtos. Eu não sei, eu acho que ela vai começar a existir. A gente tem discutido muito a questão da proposta de valor drive, né? Qual é a nossa proposta de valor para o lojista? Qual é a nossa proposta de valor para o agente? E agora vai surgir com muita força o tema da proposta de valor do C2C. Qual é a nossa proposta de valor para o cliente final, né? Eu acho que quanto mais claro isso tiver, quanto mais de fato for uma escolha a pessoa vir para a Drive, significa que a concorrência nasceu, né? E eu pergunto, será que hoje é uma escolha ou é a falta de uma opção? Será que o lojista opta por passar a ficha na Drive porque ele vê aqui uma grande vantagem, ou ele passa porque, não consegui nenhum lugar, vou tentar com vocês, você entendeu? Então não é uma concorrência, é uma falta de opção. A concorrência ela vai surgir quando houver a possibilidade de escolha. Quando você está na boca do caixa, tem 3 produtos e você tem que escolher entre um deles. Quando você chega na boca do caixa e só tem um chocolate, e você quer comer um doce, você não tem concorrência, né? Então, eu acredito muito que a gente vai construir uma concorrência e que vai ser desafiador, porque de fato pode ser que venham pessoas querendo copiar a nossa proposta de valor na medida em que ela fique clara, né? Então a gente vai ter que se superar, esse exercício vai ser mais rico ainda. E o que o Vitor falou, a questão da meta, foi você que falou, Vitor, da meta, né? Por que você aceitou a meta? Foi você também, né? Foi o Nicolas também. Porque eu ainda vejo muito disso aqui. Eu acho que esse é um processo de amadurecimento que a gente está passando, né? O Dani pergunta lá, e aí, como é que está o nível de confiança? Tá no azul, tá verde, tá explodindo. Tá mesmo. Porque se tá, nós temos que entregar o resultado. E se não tá, não tem demérito, não tem vergonha. Significa que a gente tem que voltar para a prancheta e fazer ajustes, né? E a meta, 38, dá para entregar, mas é para entregar, que eu acho que é o exercício que ele faz nesse penúltimo capítulo, né? Como vai ser construído esse entendeu? No mínimo detalhe. A gente vem cascateando, né? A gente dá uma diretriz macro, mas será que cada closer sabe como ele vai construir os 2 milhões de metas? Será que cada analista de crédito sabe como ele vai construir as 230 propostas, né? Eu acho que esse desenvolvimento completo é que vai fazer surgir os nãos. Os não dá por quê? Vamos negociar, aí começa a riqueza do negócio, que os mais experientes podem contribuir com alternativas para algo que parecia uma objeção válida, né? Puta, não dá para construir, não, mas não dá desse jeito, e se fizer desse jeito? Pô, desse jeito dá, aí vai dar mesmo. A hora que a gente chegar nesse nível de discussão, realmente cada desafio comprado, eu tenho muita segurança de que vai ser entregue. Ô Rubens, seguindo um pouco dessa linha aí, eu acho que ainda falta um pouco de confiança entre os líderes. Como você falou, às vezes o Dani chegar para a pessoa e falar, você vai bater a meta? Ou você vai conseguir? A pessoa tem, de certa forma, um medo de falar não. Pode ser que acontece com os líderes também, isso e com os liderados. E aí, eu acho que deveríamos ter esse relacionamento um pouco melhor para a pessoa conseguir falar isso claramente. E eu acho que para ajudar a melhorar esse caminho, a gente tem que criar alguns rituais. Por exemplo, uma reunião que a gente está fazendo, que pelo menos para mim está ajudando bastante, é uma reunião de segunda-feira que a gente faz com o Rubens, com o Dani, com várias pessoas da empresa, para a gente alinhar quais são os objetivos da Tech e também para alinhar as demandas, etc. Dessa forma, faz com que a gente consiga ficar mais próximo, particularmente com o Rubens. Eu nunca tinha tido nenhuma reunião mais próxima. E aí agora a gente está tendo, ele traz pontos muito importantes que eu não tinha visto. Então acho que a gente tem que encontrar alguns mecanismos de, vamos marcar algumas sincronizações, algumas conversas entre os líderes e os líderes com os liderados para que a gente consiga
tirar essa trava, né, para que as pessoas consigam falar o que elas sentem. Às vezes pode ser que elas podem trazer muito valor para a operação, mas não estão abertas a falar por conta de N fatores. Eu acho que a gente tem que encontrar formas de abrir isso. Desculpa, mas é 100% disso. É 100% disso. É confiança para falar não e abertura para ouvir um questionamento, uma provocação e ter resposta. Esse é um diálogo saudável, construtivo. Cara, não dá para entregar o Kanban sexta-feira que vem. Eu prefiro 1000 vezes ouvir isso do que ouvir que você vai entregar e não entregou. E aí nós vamos discutir os porquês. Por que não dá? Não dá porque eu não tenho gente. Pô, essa solução ela é fácil. Não dá porque eu preciso de uma solução externa. Pô, essa é inegociável, talvez não dê. Mas é 100% disso. E eu acho que aí é um trabalho de todo mundo. Porque não adianta também ficar em grupos essa franqueza e essa liberdade. Ela tem que descer até a base. Óbvio que ela desce diferente. Óbvio que a forma como a gente trabalha, as objeções são diferentes. Mas é 100% disso, Gustavo. Eu acho. Isso. Os porquês e as alternativas. E aí até começa a ter um valor muito grande a liderança. Por que existe um líder dentro de uma companhia? Por que existem líderes? Porque eles, em tese, têm mais ferramenta, têm mais opções estratégicas, porque em tese eles conseguem enxergar um pouco além, porque em tese eles conseguem trazer inspiração, porque em tese eles conseguem enxergar a solução onde ninguém enxerga, porque em tese eles conseguem ter uma tranquilidade no momento onde o outro não tem. Para mim, esses são, num resuminho aqui, os valores de um líder. Então, a gente precisa ouvir, usar a nossa habilidade para tentar contornar, ou, se de fato não há alternativa, aceitar, reposiciona os objetivos, e tudo são escolhas. Por isso que eu gosto da visão da gente trabalhar receita na frente de GMV. Porque, cara, maravilha, nós não vamos gerar X de receita, que significaria Y de GMV com financiamento. Podemos fazer isso com seguro? Podemos fazer isso com assinatura? Podemos? Não tem condições, então nós vamos ter que fazer escolhas em custo. Como nós podemos andar mais magro? Então vamos retardar o nosso crescimento, vamos evitar aquela nova safra de pessoas que viriam. Que alternativas nós temos? Aí o jogo começa a ficar muito mais na nossa mão. E eu acho que quando o jogo está na nossa mão, isso tira um pouco da ansiedade, do desespero, né? A gente consegue racionalizar. E isso é o contrário, vai trazendo uma confiança, porque na medida que você entrega, a gente precisa passar por um ciclo de entregas, né? Isso dá muito ânimo, muita confiança, aí começa a ficar tudo muito mais fácil. Eu acho que esse mês foi um mês excepcional de tudo de desenvolvimento. O livro casou muito com o momento que todos nós estamos vivendo, eu principalmente. E essa questão de conseguir me comunicar melhor e de estar mais aberta, porque como eu estava muito crua, eu infernizei todos vocês. Eu ficava o dia inteiro na cola do Zamboni, atrás do Rubens, fiquei no Tech, atrás dos farmers, e a gente conseguiu o crédito, o resultado que o crédito está tendo hoje, é fruto dessa ajuda de todo mundo. Quantas e quantas vezes eu desci lá, Rafael, preciso de moto. Não, vamos pôr o JP numa moto, vamos fazer um vídeo. Meia hora estava pronto, eles me ajudavam assim, preciso de uma ajuda do Tech, porque precisa chegar uma mensagem pra gente, precisa ser automático, precisa aparecer que é com avalista, ficar maior, porque tá dando briga, descia lá, Lidiane, me ajuda, fiz isso. Então, essa conexão que eu tive com cada um, de cada área, essa conversa, abriu muito minha mente, e a equipe comprou isso. Assim, não, agora, porque eles ficavam muito assim, não, é tudo culpa do crédito. E fechado dentro de uma caverna, tipo assim, a gente não pode falar com ninguém, porque se alguém passar pela porta, é para dar pancada. Eles entenderam que não. Eles mesmos conversam com o closer e falam, ô Letícia, me ajuda aqui. Teve um dia que eu falei, gente, vocês vão enlouquecer a Letícia. No grupo de altos valores, eles marcaram um monte de vezes a Letícia. Ela disse, não pode me marcar, isso me ajuda. Porque eu acelero lá, eu passo já pro closer, já ajuda a atender esse telefone. Os próprios farmers. Até esses dias a gente deu tanta risada que a Brenda, a moça nova, ligou. Falou assim, liga pro agente, né? Ela não sabia direito quem era e ligou pro Fabiano. Aí ela falou assim, oi Fabiano, aqui é a Brenda da Drive. Aí ele, oi Brenda, aqui é o Fabiano da Drive. Então, eles sentirem que eles estão se ajudando, eles vão no Tech. Isso mudou totalmente o jogo. E olha que interessante, né? Esse mês realmente a gente quase não teve esses atritos entre áreas, né?
Acho que teve 2 momentos que foi mais um alerta, né? Eu percebi, a Lid também em algum momento, cara, tá gargalando lá, mas foi algo muito rápido de ser solucionado, né? E eu acho que essa confiança é o que viabiliza a gente fazer o verdadeiro diagnóstico, que é o que o Vitor trouxe. Eu acho que o Vitor hoje trouxe algo que é lindo, que é, cara, será que nós estamos treinando direito? Porque não dá também pra gente voltar pro closer agora e falar, pô, closer, vocês estão pagando 22%, é a dispersão, é o ofensor. Pera lá, esse mesmo time que está pagando 22% esse mês, pagou 27% o mês passado. É o mesmo time, então ele não desaprendeu a fazer. Acho que a questão é que existe algo mais profundo que quando um determinado setor vai muito bem, o outro perde um pouco de eficiência. Vamos entender o que é isso? Talvez seja a especialização, talvez seja o treinamento específico. Não quer dizer que está bom 22, não. A gente tem que chegar em 27, mas quer dizer que a solução ela é tão simplória que está todo mundo tranquilão e despreocupado? Não parece. Que está todo mundo perdeu a técnica? Não parece. Eu acho que a questão é que para a gente fazer essa ruptura de nível, vai precisar com que todos os setores funcionem muito bem. A tranquilidade que eu estou querendo carregar é de que existe um nível de excelência hoje nas atividades core de cada um. Isso pode não significar o melhor número, mas vai viabilizar com que a gente aprofunde e chegue. Eu acho que a palavra desse mês é conexão, né? Falando ali que foi um choque muito grande esse novo time, porque eu tinha que conquistar a confiança tanto de back-office quanto do comercial. Então, foi algo muito difícil. E o que mais pecou foi na comunicação, né? Eu acho que quando a gente começou a se comunicar de forma clara e da forma correta, até essa semana saiu a interna de 20 minutos, né? Eu acho que a gente gerou mais conexão. Porque eu tinha um desafio, entregar aqueles mesmos 70 que a gente entregava antes, mas com qualidade. Eu não podia perder a qualidade. E trazer o time comigo, todo dia conversando com eles, indo do lado, agachando, ouvindo o que cada um tem para falar, eu acho que foi que me deixou mais firme para gerar essa confiança com qualquer área. Tive ali uma conexão muito boa com os meninos, né? Eu falava, tô tendo esse desafio, vamos fazer uma estratégia? Então, acho que a palavra certa é conexão. Eu acho que a gente tem que levar isso para o nosso dia. Conflitos vão ter, né? Teve até uma parte do livro que fala que a clareza, alguma coisa sobre a clareza ser inimiga da verdade. A harmonia é inimiga da verdade, né? Então, eu acho que a gente falar a verdade um pro outro, eu acho que vai colocar a gente no caminho certo. Uma coisa que eu... Eu tenho uma observação sobre esse negócio do Augusto, que eu acho que... Por que o Augusto tá indo bem nesse processo de formalização? Porque ele se comunica bem com a Lid, que é a parte comercial, e ele se comunica bem com a Rose. Ele tem um bom relacionamento com essas duas pessoas, que é as duas conexões que ele precisa fazer. Eu acho que é isso que a gente precisa, ter esses bons relacionamentos para conseguir discutir bem as coisas. E assim, são coisas simples, né? Na semana passada, uma ação, uma proatividade da Fran, né, que gerou lá na equipe dela, de colocar mensagem simples lá pra gente, estamos fazendo isso, aquilo outro, né? É um copy-cola, uma mensagem mais ali, parecendo mais intimista, aí o agente vê valor, vê que a ficha não tá parada, está só faltando um banco que está fora do ar. São coisas simples que a gente consegue entregar na ponta, que é relacionamento mesmo, inclusive interno e externo, né? E talvez, eu não sei, quando a gente fala assim, não vai dar. É difícil ter coragem de falar que não vai fazer, não vai entregar. É difícil essa audácia de falar não vai, e às vezes por medo, a maioria das pessoas acabam preferindo não falar, ou acabam que, não, vai dar, aquele falso, tem a esperança que vai dar, vai ter uma fichinha, estaremos verificando, né? Ou a esperança de que tem uma ficha de 500 mil que vai pagar no último dia, e não fala que não vai dar, porque, de fato, tem que ter muita coragem, porque a Drive, a gente também é muito agressivo aí na busca do resultado. Então, não é todo mundo que tem essa tanta coragem assim. Talvez, não sei se cabe, Zamboni, não sei se é o
espaço, o ambiente, a pergunta talvez seria, o que você faria diferente, ou o que você faria a mais para chegar num resultado diferente? Talvez, não sei se é no NPS, ou gerar uma pesquisa assim, em que as pessoas possam contribuir ali de forma ou anônima, ou numa pesquisa, numa campanha, o que você faria? E a gente, às vezes, como não tem muito tempo para parar, para ouvir muita gente, pode ser que venham respostas interessantes, bacanas. E se a gente fizesse isso, aquilo? É assim, assim, uma vez perguntaram para mim se ia dar certo, né? Quando a gente fazia 0 por mês. Eu falei assim, vai dar. Eu não sei como, mas vai fazer. A gente vai chegar no resultado. E aí a gente fez 1 milhão primeiro, depois 2, depois 3, sim. Às vezes como fazer isso. E como nem todo mundo tem muita coragem de se expor, de falar, não sei se vale uma campanha, talvez campanha de ideias, não sei se tem isso, entendeu? Se cabe isso ou não, mas abrir talvez um fórum para as pessoas contribuírem. Ou talvez, assim, no próximo OKR, antes da gente ir para o OKR, abrir um espaço com a equipe, né? Turma, estamos indo para o OKR, o que vocês acham? Na última semana, uma experiência que até eu me surpreendi com o resultado. Porque o primeiro mês eu não fiz isso, fiz tudo errado, o mais errado que podia, eu fiz o mais errado. E aí, nesse, eu falei, não, tem que aprender com os erros. Esse sofrimento não pode ser em vão. Tudo que eu sofri tem que ser edificante. E eu construí muito com eles esse mês. E aí, agora, na última semana, a gente precisou fazer realmente um recálculo de meta, principalmente da equipe de altos valores, porque não estava recebendo a quantidade de propostas que a gente tinha combinado, não sei o quê. Aí eu juntei com eles e falei assim, o negócio é o seguinte, vocês precisam que reajuste a meta, vocês estão me cobrando, né, que não está conseguindo, que está muito difícil o resultado. Beleza, até você ia falar da Lígia, não é amigo ou não é amigo? Então, vamos pensar. A de vocês, eu até consigo, bato no peito e falo, não, beleza, eu vou diminuir, vai ser 5 dias. Só que as 4.826, eu não consigo mexer. É a meta do que a gente precisa aprovar para o comercial, pagar os 38 milhões. Vamos fazer um combinado? Eu mexo na diária de vocês, só que quem já está com a meta batida, vamos assumir um pouquinho a mais? Porque as 4.826 não dá para mexer. O que vocês acham? Aí, entre a gente mesmo, já se resolveu. O pessoal, não, a gente entra no sábado. Ontem, no domingo, eu estava com eles, caiu uma ficha, eles brigavam para ver quem ia pegar. E era domingo, ninguém tinha obrigação nenhuma. Falei, gente, domingo, né, é quem está liberado, mas não tem obrigatoriedade. E eles, não, a gente tem que fazer os 4.826. Não sei o quê. Então, eles começaram a correr porque eles compraram a ideia. Não, a gente construiu junto, a gente assumiu o compromisso das 4.826. Então, a gente vai fazer. Tô olhando aqui só para... Rapidinho, só para encerrar, acho que 2 pontos, né? Um comentário em cima do Augusto ali, né? Antes, amarrando até um pouquinho que o Zamboni disse lá atrás, né? Como que a gente chegou nos 34, né? Era muito suor, né? A gente chegava lá até 8, 9 horas da noite todo dia, uma marcação de gente em grupo de WhatsApp, era uma bagunça, assim, de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, era uma bagunça antes, né? E essa semana a gente teve alguns dias que a gente acordou de lua lá, excluiu um monte de grupo, começou a tirar um monte de gente de grupo, começou a excluiu um grupo de WhatsApp lá que tinha desde o início da Drive, o BO mais suporte. A gente tirou todo mundo, tinha mais de quase 30 pessoas nesse grupo que ficava uma marcação. Não sei se todo mundo sabia disso, né? Mas assim, tinha quase 30 pessoas, tinha suporte, tinha back-office, tinha supervisor, tinha um monte de gente. Aí um dia a Lídia acordou de mau humor lá, excluiu todo mundo do grupo. E assim, eu vou confessar que eu não peguei número, mas depois, cara, como foi bom trabalhar sem aquela porra de grupo, velho. Porque a gente tirou todo mundo. E assim, o que o Augusto falou, eu penso assim, às vezes eu sei que tem closer que está ainda formalizando, eu sei que está chegando coisa pronta para lá. Só que quando a gente fez isso, a gente não entendeu esse movimento ali de passagem de bastão. Então, por exemplo, eu tinha um time que tinha 11 pessoas, 8 novas. Então, assim, cara, é óbvio que o cara não vai ter aquele senso de urgência que o cara que tem há um ano aqui. Então, assim, a gente está conquistando essa confiança. E o que o Silvio falou de construção do time NPS, eu acho que, assim, eu aprendi uma coisa, acho que não é nenhuma outra. Pode ter uma pesquisa, mas a construção do time, quando a gente chama dentro de uma sala e o time fica totalmente aberto a poder falar sem medo de ser crucificado, acho que isso ele gera um valor grande. Então, assim, você vai soltar uma pesquisa? Pode, mas
às vezes, o líder estando dentro da sala, um líder que ouve o time, que tem essa característica, ele suga muito mais do que um link de uma pesquisa. Acho que é uma opinião pessoal até. Então, assim, quando a gente trouxe o time para dentro da sala, acho que os resultados foram melhores. Mas isso é individual. Só para fechar, exatamente, eu concordo. Eu acho que assim, nós estamos aqui com as principais lideranças da empresa, certo? Somos nós quem temos que levar essa mensagem, essa tranquilidade e passar essa confiança para o time, trazer as questões, debater as entregas, entendeu? Eu acho que às vezes a gente fica preocupado em criar ferramentas que são legais, mas eu acho que não vão substituir, certo? E nem deveriam impedir a evolução dessa comunicação.